E hoje, nessa oportunidade, eu gostaria de falar com você sobre o toque. Apenas um toque. Imagine que em determinado momento da tua vida, Deus pode ver você, Ele pode ouvir você, Ele pode até descer diante dos momentos que você está vivendo, mas existem algumas coisas que você precisa entender que se Deus toca na tua vida, se você recebe um toque de Deus, acabou. Quando você olha a história da fornalha, Deus desce e anda com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando você olha a história de Moisés, Deus fala através daquela sarça com Moisés. Mas às vezes o que de fato vai fazer o completo na tua vida é quando Deus tocar em você. Eu diria que andar com Deus é uma experiência sobrenatural. Você falar com Deus é uma experiência sobrenatural e maravilhosa. Agora, quando Deus toca, quando Ele coloca o dedo, quando Ele toca, quando Ele encosta, eu diria para você que aí de fato as coisas mudam de todas as maneiras e de todas as formas. Talvez você já ouviu muitas mensagens, você já ouviu muitas pregações e você continua exatamente o mesmo. Vem domingo, sai domingo, vem sábado, tu vai na célula, tu vai nos pequenos grupos, você liga a internet, você ouve lá uma mensagem e no começo você acha bonito, você até chora, se emociona, mas talvez isso não muda você de verdade. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, ou quanto tempo você está caminhando com Deus, e em muito talvez a tua vida tenha melhorado. Teu casamento melhorou, amém ou não? Tua vida financeira melhorou, amém ou não? Tua saúde, teus sonhos, tuas emoções, e aí você baixa uma lista, você fala: "Uau, minha vida hoje está muito melhor do que antes de andar com Deus. Antes eu tinha uma falsa sensação. Hoje eu olho e a minha vida melhorou tanto, meu casamento, as coisas ao meu redor melhoraram tanto". Só que não é sobre você melhorar. E talvez nessa noite você vai entender que o teu choro, aquilo que você talvez um dia prometeu para Deus, talvez o voto que você fez para Ele, a promessa que você fez, talvez as tentativas que você já começou, essa semana vai, agora eu mudo, agora eu deixo, agora eu largo, agora eu faço, agora eu me dou, agora eu abro meu coração, agora eu. E você prometeu tantas coisas, tentou tantas coisas e absolutamente nada resolveu. E eu vim entender que existem coisas que talvez a única maneira de verdadeiramente mudar na tua vida é quando Deus toca em você. Não é uma palavra que você ouve, não é uma canção que toca a tua alma. Talvez a única coisa que de fato vai mudar a tua vida, de fato vai mudar quem você é, a tua história, é quando Deus resolve tocar em você. Porque conselhos muitas vezes não vão resolver, disciplina, talvez às vezes não vai receber, vai responder ou resolver. Talvez a tua força de vontade, talvez não vai resolver. E aí você descreve e você diz: "Uau, o que que é que de fato falta na minha vida?". E quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro que tem gente que tenta fazer as coisas certas, mas ainda de forma errada. Tem gente, a Bíblia fala, que tem gente que quer mudar, mas ela não consegue. Tem gente que talvez esteja vivo por fora, mas por dentro está completamente morto. E aí você vai para a palavra de Deus, e eu estou dando uma introdução para você entender de fato o que eu quero ministrar na tua vida. Você vai na palavra de Deus desde Gênesis, no capítulo 3, quando é a queda do homem, você vai ver que o homem por si só sempre tentou resolver os problemas. Ele peca, ele faz roupas de folhas, e ele se cobre e ele se esconde. Talvez ele tenta melhorar o comportamento dele, talvez ele tenta administrar a culpa que pega e pesa no seu ombro, talvez ele tenta controlar as consequências dos seus próprios erros,
Mas existem coisas na vida do ser humano que é somente o sobrenatural. Você pode ir em curso, você pode ler livros, você pode ter conhecimento, você pode ter disciplina, você pode ter muitas coisas, mas existe algo que talvez só é possível você mudar, só é possível você viver de forma diferente quando Deus toca na vida da pessoa. E existem três coisas, três áreas que Deus tocou de alguma maneira. A primeira delas é quando Deus toca na tua boca. E quando Deus toca nos teus lábios, Ele muda a tua voz, Ele muda aquilo que está dentro de você. Também Deus toca na perna do homem, ou naquilo que é o suporte, a força do homem. E aí Deus está mudando talvez a identidade desse homem, aquilo que ele vai viver no seu dia a dia. E por último, Deus toca em algo que nós chamamos de destino do homem. E é sobre isso que eu quero mostrar para você. O primeiro deles está no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 7. Quando Deus toca nos lábios e transforma a fonte da vida, de uma maneira que talvez nenhuma religião no mundo consegue. Talvez nenhum religioso pode chegar a alterar a fonte da vida, o destino da vida através dos seus lábios. E a Bíblia fala, dizendo, o profeta Isaías diz, e ele tocou na minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou meus lábios, as culpas estão tiradas e os meus pecados são perdoados. Recorde que Isaías já era um profeta, Isaías já era um homem de Deus, Isaías não era uma pessoa neófita, não era um bebê espiritual, Isaías não era um recém-convertido, ele não era um ímpio. A Bíblia diz que ele já era um profeta estabelecido. Mas antes dele cumprir o grande chamado da vida dele, o projeto de Deus para a vida dele, a Bíblia diz que ele recebe um toque com uma tenaz, e eu não vou me ater na explicação do bloco inteiro desse versículo, mas eu quero que você pegue a ideia, o conceito primário de que Isaías era um homem e ele tinha uma identidade, ele tinha uma personalidade, até que um dia ele foi tocado e a história dele muda através de um pequeno toque que ele recebe na sua boca. Antes de Deus mudar o destino ou projetar você para você viver exatamente aquilo que Deus quer que você viva, ele vai precisar tocar os teus lábios. Você imagina que na antiguidade o profeta era a boca de Deus na terra. O profeta era o homem que quando abria a boca, o céu descia, a terra subia, chuva caía, chuva parava, fogo descia do céu, tudo acontecia porque o profeta falava. O profeta ele tinha o poder, a autoridade de liberar uma palavra, e essa palavra ela não voltava atrás, ela se cumpria de tal maneira. Deus sabia da responsabilidade que tinha colocado sobre a vida de Isaías. Deus não se equivoca, ele não comete erros. Só que a primeira área que Deus ajusta na vida de Isaías é justamente um toque na sua boca. Porque aqui você aprende milhares de coisas. O toque nos lábios não é sobre somente aquilo que talvez Isaías iria falar, mas era sobre uma purificação dentro dele. Quando você começa a entender, ou você começa a descobrir o que de fato esse texto quer falar, é que tem muitas pessoas que talvez querem mudar muitas áreas externamente. Muitas pessoas estão aqui pedindo tantas coisas, querem isso, querem aquilo, querem mudar sua situação, querem mudar o ambiente que está vivendo, quer mudar a vida financeira, quer mudar a vida emocional, quer mudar isso, quer mudar aquilo, quer mudar casamento, quer mudar tantas coisas, que a lista é grande. Só que quando Deus chega para Isaías e Deus toca na boca dele, Deus está dizendo o seguinte: antes de eu mudar a tua vida, eu preciso mudar as motivações que estão dentro de você. Porque a Bíblia fala, Mateus capítulo 12, versículo 34, e aqui talvez João Batista pega um pouco pesado na introdução, mas ele diz o seguinte: ninhada de víboras, ou raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio.
Pega a visão, pega a ideia de Deus. Deus quer mudar não somente aquilo que Isaías iria proclamar, Deus quer tocar no coração de Isaías. Mas para tocar no coração, Deus toca nos lábios, porque se muda aquilo que você sai, porque se muda aquilo que sai da tua boca, em algum momento significa demonstrar que o teu coração ele foi transformado. Por isso que existe aqui um elo, uma conexão entre aquilo que você declara e aquilo que está dentro do teu coração. Às vezes, você não precisa ser tão espiritual a ponto de você orar, quem sabe dizer, Deus me revela, Deus me revela, Deus me revela, quando na verdade você só precisa ficar atento e ouvir o que as pessoas estão dizendo. Porque elas vão falar exatamente aquilo que está no seu coração. Quando as pessoas dizem eu não posso, eu não consigo, não dá certo, isso já está demonstrando que ela tem medo, que a fé dela não é suficientemente forte para falar aquilo que ela não está enxergando momentaneamente. Quando uma pessoa, ela diz, olha, eu não perdoo, eu não vou aceitar isso, eu não vou abraçar, eu não vou amar porque eu tenho raiva, porque eu tenho ódio, porque eu tenho rancor. Isso está demonstrando que dentro do seu coração, que é a fonte da vida, está completamente contaminado. Isaías era uma bênção, entre aspas, até Deus descer, o anjo chegar e tocar exatamente no ponto falho da vida dele, que era o seu coração. O toque foi na boca, mas o problema de Isaías era o seu coração. Deus jamais te usará aqui na terra sem primeiro ele tratar você por dentro, na essência, na fonte de todas as coisas. Quando Deus toca, as coisas mudam. Por isso que uma pessoa, ela pode ter raiva de alguém durante a vida inteira. Ela pode ter mágoa do seu pai que abandonou, ela pode ter ódio da sua mãe que abandonou, ela pode ter ódio de alguém que fez mal para ela pode ter raiva, rancor, amargura, ela pode ficar anos com isso. Ela pode ter ido no psicólogo, ela pode ter ido no psicanalista, ela pode ter ido em cursos de autoajuda, ela pode ter lido materiais onde trata as emoções, ela pode ter sentado no divã e falado a sua vida inteira, e essa raiva, esse rancor, essa amargura ainda não saiu do coração dela. Agora, quando Deus vem e Deus toca em você, quando ele toca nos teus lábios, ele purifica o teu coração e você terá a capacidade de dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Talvez aquilo que você expressa nos teus lábios é porque a tua fonte está danificada. E seria muito lindo se eu pudesse falar para você: olha, vamos fazer uma oração hoje para melhorar o coração. Vamos fazer uma oração hoje para nós melhorarmos de vida, para nós melhorarmos a situação. Só que quando Deus toca em alguém, ele não melhora, Deus muda. Quando Deus toca, ele não melhora nada, não é um grau de 5% melhor, 10% melhor, 50% melhor. Quando Deus toca, ele dá um novo coração para você. Quando Deus toca, ele arranca o coração de pedra, ele coloca um coração de carne. Quando Deus toca, ele muda as emoções ruins, coloca emoções boas. Quando Deus toca, aquilo que te era um fardo dentro de você se transforma em algo leve, suave, algo tranquilo. A única certeza que você tem é que a capacidade de você viver uma vida diferente é quando Deus toca nos teus lábios. E ele purifica a essência da tua vida. Por isso que o texto, João Batista está dizendo, raça de víboras, como é que vocês podem expressar coisas boas? Se dentro do teu coração é mal. E aí Deus chega e toca na essência de Isaías, dizendo, olha Isaías, eu quero purificar os teus lábios. Porque se eu purificar os teus lábios, eu purifico o teu coração. E se eu purifico o teu coração, você será um grande profeta. Se Deus nessa noite tocar nos teus lábios e ele mudar o teu coração, você será um grande homem, uma grande mulher. Você será alguém completamente diferente de quem você é. Agora, talvez essa noite pode ser mais uma reunião qualquer na tua vida, aonde as palavras entram em você, aonde você tenta mudar, aonde você tenta
crescer, aonde você vai para tua casa e diz: bom, hoje eu estou um pouco melhor do que eu estava na semana ou do que no mês passado. Só que hoje Deus quer fazer algo diferente. O inferno nunca terá medo das tuas emoções. Agora, o inferno terá medo da tua voz sendo purificada. O inferno terá medo da tua palavra sendo transformada. O inferno terá medo daquilo que Deus pode fazer quando Ele toca na tua boca e Ele muda o teu coração. Já não sou mais o mesmo. Já não sou mais a mesma pessoa. Agora, o que Deus faz aqui é Ele mudar aonde nasce a influência da tua vida. Quem você vai ser amanhã começa primeiro nas palavras que você fala no dia de hoje. E você só fala aquilo que você acredita no teu coração. Por isso que as pessoas têm dificuldade de dizer: olha, amanhã será melhor, essa semana vai ser uma bênção, esse ano vai ser o melhor ano. Isso não são palavras clichês. Isso daqui não é uma palavra de autoajuda, de motivação, dizendo: olha, vamos ter um grande ano. Isso é o poder divino de criação sendo liberado através dos teus lábios. Porque com o coração você acredita, mas é com os teus lábios que você confessa que Jesus é o Senhor e que a tua vida pode mudar, e que a tua história pode mudar, e que algo novo pode acontecer em você. Você dizer que acredita que vai mudar a tua família é uma coisa. Agora, você confessar com a tua boca que a tua família vai mudar é totalmente diferente. Você falar que a tua família vai mudar e você não acreditar no teu coração, nada acontece. Por que que Deus teve que mandar um anjo tocar na boca de Isaías? Por quê? Porque Isaías só tinha uma única ferramenta, e a sua ferramenta é falar aquilo que estava no seu coração. Talvez você já ouviu muitas palavras e todas elas foram bênção na tua vida. Mas talvez o que de fato vai mudar a tua história, o que vai mudar a tua história é justamente quando Deus tocar na tua boca. Isso aqui é um gesto mais do que simbólico. Veja, coloca o texto ali, Isaías capítulo 6, versículo 7. Olha o que acontece com Isaías. Ele diz o seguinte: isto tocou os meus lábios, por isso, a sua culpa foi removido e o seu pecado perdoado. Talvez hoje você está aqui e você tem feito coisas que não agradam a Deus, você tem vivido ciclos aonde você não consegue sair, você está preso naquela que nós chamamos a corrida dos ratos, né? Sabe quando o ratinho entra na esteira? Isso daqui é da administração, né? Ganho mais, gasto mais, me endivido mais, ganho mais, gasto mais, me endivido mais. Você está nesse ciclo. Eu quero mudar, mas daí eu caio, daí eu me arrependo, daí eu peco de novo, daí eu me arrependo, daí eu faço o erro de novo. E você está nesse ciclo tentando viver uma nova vida. Isaías diz o seguinte: quando Deus toca nos meus lábios com aquela tenaz, quando o anjo de Deus chega e toca em mim, quando ele literalmente tocou na minha boca, os meus pecados foram perdoados e as minhas culpas foram tiradas. Sabe por quê? Porque se Deus toca nos teus lábios, ele purifica a tua boca. Purificando a tua boca, ele purifica o teu coração. E daí nasce todas as coisas. Se você pode, coloque a tua mão sobre a tua boca, fazendo um favor. E se você pode fechar os teus olhos e repetir comigo, dizendo: Senhor Jesus, toca nos meus lábios nessa noite. Se o Senhor tocar em mim, eu ficarei purificado, eu estarei perdoado, a culpa sairá de mim e eu serei uma nova pessoa, com novas palavras e um novo coração dentro de mim. Me purifica, Senhor. É o que eu te peço. Amém e amém. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que o fogo queimou a culpa, o fogo removeu o pecado, o fogo transformou a identidade dele. Talvez você tenha vivido muitas coisas na tua vida que dia após dia ainda julgam você, apontam o erro para você, apontam a tua falha,
apontam aquilo que você tem feito. Agora, quando Deus desce e Deus diz: se eu tocar em você, eu toco na fonte. Se eu tocar a fonte, eu mudo o fluxo do rio. E se ele muda o fluxo do rio, a tua vida muda. Você diz: uau, Deus, eu creio que o Senhor precisa tocar em mim. Isaías, ele tem a sua boca tocada, seu coração é mudado completamente. Agora, Deus também desce de uma segunda maneira. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 25, diz o seguinte, Gênesis 32, 25. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto eles lutavam. E aqui você conhece a história de Jacó. Aqui, Deus não manda tocar na boca de Jacó. O problema não era a boca de Jacó. O problema era na sua perna, na sua coxa. O toque, diz a Bíblia, que desse anjo, desse homem que era Deus ou que era o próprio Jesus ali de maneira tipificada, esse toque na perna de Jacó significa que Jacó sabia até falar, porém Jacó não sabia andar direito. E aqui você vai se conectar muito porque em determinado momento da minha vida eu tive que ser tocado justamente nessa área da minha vida. Aonde você olha para a palavra de Deus, você sabe que Jacó, ele era um estrategista. Jacó era também um homem inteligente. Diz a Bíblia que ele gostava de enganar, manipular, ele gostava de mentir. Porém, existe um requisito aqui que talvez seja um requisito que muito se associa à minha vida e a você. Nós sempre queremos estar na frente de Deus. Jacó nunca esperou o time certo. Jacó nunca teve a paciência de esperar as coisas acontecer. Diz a Bíblia que quando o seu irmão nasceu, ele nasceu agarrado no seu irmão. Por quê? Porque eu não quero ser o segundo, eu quero ser o primeiro. E a Bíblia diz que dentro do ventre já havia briga. A Bíblia diz que Jacó, por muitas vezes, tentou ser abençoado. Deus me abençoa, Deus me abençoa. E essa talvez seja a minha oração e a tua. Deus me abençoa. Porque se eu for abençoado, aí o negócio vai estar top. Você conhece a história, ele engana o pai, engana o irmão, ele foge, aí começa a pregação de 3 domingos atrás, quando o anjo viu, quando Jacó viu uma escada que subia e descia que eu ministrei, você descobre que em determinado momento Jacó vai para a casa de Labão, casa com uma, casa com a outra, aquela loucuragem toda que é a história de Jacó, até ele se encontrar nesse determinado momento, onde ele começa uma luta com o anjo. E a única maneira do anjo vencer ou do anjo escapar é tocar justamente na ferida de Jacó. Se o grande problema de Isaías era a sua boca, o grande problema de Jacó era a base da sua vida. Era como ele se comportava, porque ele sempre queria ser mais rápido do que todo mundo. Jacó era alguém que usava a sua cabeça e ele tinha uma personalidade de ser capaz de qualquer coisa. Labão muda 10 vezes o seu salário, ele é um homem rico, ele é um homem que tem muitos recursos, porém agora ele se encontra com esse anjo, e aí o anjo toca justamente aonde ele mais se apoiava. O encontro com Deus, com Jacó, alterou a maneira de ele caminhar. Põe a nota nisso. Por que talvez você conhece a Bíblia, você ora, você jejuma, você louva, você canta, você faz quase tudo certo. E a tua maneira de caminhar ainda não mudou. A tua maneira de você prosseguir na vida ainda não mudou. Ainda você tem duas personalidades. Jacó era justamente esse homem. O duas caras, o enganador, o trapaceiro. É como você entender que o que Deus estava dizendo, o que Deus estava fazendo é: Jacó, tudo bem, eu vou te abençoar, mas eu preciso tocar
em algo porque a maneira com que você se comporta, a maneira com que você age, a maneira com que você anda nessa terra está equivocada. Até agora, tudo que você conseguiu foi fruto da tua inteligência, dos teus pensamentos, dos planos que você fez e do voto que você fez comigo lá. Porque Jacó amarrou Deus de uma maneira que eu não tenho tempo para te explicar. Mas toda a bênção, presta atenção, toda a bênção financeira de Jacó não foi porque ele era um bom homem, foi porque ele decidiu ser fiel a Deus, devolver a Deus aquilo que competia ou que era de competência da parte de Deus. Mas mesmo assim, ainda ele se embebedava, ainda assim ele fazia coisa que não, ele tudo errado. Agora, a história de fato de Jacó muda quando o anjo toca na perna dele. E aí Deus estava dizendo: eu quero mudar o teu jeito de viver. E aí você pode conectar com o texto do Novo Testamento, que diz o seguinte: aquele que mentia. O que é a recomendação? O que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que enganava as pessoas, não engane mais. Por que esse texto? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo fala algo que Jacó viveu na pele e aprendeu da melhor maneira, recebendo um toque. E diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu não sei se você consegue captar essa ideia num todo. Deus toca e força Jacó a depender de Deus. Se você pegar no contexto literal da história, quando ele toca na articulação, Jacó ele fica meio manco, ele perde o sustento, ele para de caminhar de maneira normal. Peito estufado, eu sou o melhor, porque agora eu tenho a bênção, sou rico, mais rico que Labão. Eu tenho a mulher que eu queria e a mulher que eu não queria também. Tenho duas mulheres, tenho servos, tenho camelo, tenho animais, eu tenho tudo. E quando ele está achando que ele é o máximo, que ele está levando a vida do jeito que ele queria viver, diz a Bíblia que o anjo toca nele. E quando toca nele, ele... Epa! O que sustenta ele já não sustenta mais. Deus, escute, Deus não quer melhorar o teu caminho. Ele quer te dar um novo caminho. Deus não quer melhorar a tua vida, o teu estilo de vida. Ele quer te dar um novo estilo de vida. Talvez isso seja o grande detalhe que Jacó ele não entendia, que para que o poder de Deus, para que a presença de Deus se aperfeiçoasse na vida de Jacó, primeiro ele deveria demonstrar que ele era fraco. Imagine a cena. Vem cá, Marcelo, você que é um atleta. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu, quase que voltou. Calma, quase que voltou. Aqui está Deus. Mim, índio padawan, não, eu sou Jacó. Deus querendo falar com Jacó. Tenta falar comigo. Calma aí, Deus. Estou fazendo outras coisas. Deus, já volto. Tenta falar comigo, vem. Agora eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa. E aí, Deus, espera mais um pouquinho, Deus, que agora eu estou fazendo outra coisa. E Deus tenta falar com Jacó, e Jacó não está nem aí, porque Jacó está interessado, eu estou cuidando dos animais, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, Deus, mas não, espera aí mais um pouquinho. E Jacó, correndo, fazendo, porque era ele. Até o dia que Deus toca nele. Ele já não consegue mais caminhar como ele caminhava anteriormente. Não é que ele vai dar 2, 3 passos e vai voltar a ser quem ele era. O toque de Deus na vida de Jacó fez com que ele nunca mais voltasse a andar da mesma forma que ele andava anteriormente. Nunca mais. Nunca mais.
esse toque mudou completamente a vida de Jacó. Tudo que ele fazia anteriormente, ele já não podia mais fazer. Ele já não podia mais correr como ele corria antigamente. Ele já não podia mais caminhar como ele caminhava antigamente. Ele não podia nem sentar, cruzar as pernas como ele fazia antigamente. Por quê? Porque esse toque não melhorou ele, esse toque mudou ele. Quando você entra e você conhece a presença de Deus e você dá liberdade para Deus tocar na tua vida, não é que Ele vai melhorar o teu caminho, melhorar a tua semana, melhorar o teu mês, melhorar o teu ano. Ele vai tocar em você e vai dizer: jovem, quem você era nunca mais. O jeito que você vivia, nunca mais. Aonde você ia, nunca mais. A maneira que te trouxe até aqui, o velho homem, nunca mais. De hoje em diante, eu toquei em você e você nunca mais será o mesmo. Mas esse toque me deu fraqueza. Mas é na minha fraqueza que Deus se aperfeiçoa na minha vida. O homem que saía correndo e deixava Deus sempre meio ao léu da história, agora ele precisa abraçar e ele precisa de alguém para ele caminhar junto. Tá todo mundo correndo. Mas Deus começa a andar com ele de uma maneira diferente. Hã? Deus começa a caminhar com ele. Ele não quer melhorar o teu caminho, ele quer te dar um novo caminho. Agora, quando você está bem, você vai para onde você quiser. Agora, quando você está mal, é aonde ele quiser. Hã? E ele vai te guiando. E ele vai te guiando. Já não é mais, escute, já não é mais na velocidade que você quer. É na velocidade que ele está conduzindo a tua vida. Às vezes você quer voltar atrás, mas você já não pode mais voltar atrás, porque você não sustenta mais. O que Deus fez ali foi tocar no quadril de Jacó e dizer: aquilo que é a estrutura da tua vida, aquilo que é a base da tua vida, não existe mais. O meu toque muda completamente a base que sustenta a tua vida. Jacó que queria tanto, 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 tanto ser abençoado, e ele foi abençoado. Escute, mas foi no toque de Deus que Deus deu a ele uma identidade. Não chamarás mais Jacó o enganador. De hoje em diante você será Israel. Você não será mais o jovem que você era anteriormente. De agora em diante você é pai de uma grande nação. De você sairá grandes nações. De você sairá a bênção de Deus para outras pessoas. Não foi quando o pai dele disse que ele era abençoado. Não foi quando ele teve a revelação dos anjos subindo e descendo da escada. Não foi quando Deus interviu mudando 10 vezes o salário dele. Mas a identidade dele foi completamente restaurada quando Deus chegou e tocou. Obrigado. Você já pensou? Se hoje Deus toca em você e muda a tua identidade, de depressivo para uma pessoa feliz e alegre? Você já pensou se ele muda a tua identidade de triste, cabisbaixo, para uma pessoa alegre, feliz e vitoriosa? Tu já pensou se hoje Deus muda a tua identidade de uma pessoa limitada, carente, necessitada, para alguém próspero, para alguém que antes pedia emprestado e agora tem para emprestar? Tu já pensou se Deus hoje toca em você? E antes você era um doente, hoje você está completamente sarado? Você já pensou se antes você era filho do diabo, mentiroso, como diz a Bíblia, hoje você se torna um filho de Deus, co-herdeiro com Jesus, daquilo que você pode viver segundo o poder de Deus através de Jesus liberado na tua vida? Talvez o que falta para você é justamente ele chegar e tocar em você. Esse toque é aquele toque que paralisa você e faz você depender somente dele.
Se para Isaías o toque purificou o lábio dele, purificou o coração, para Jacó o toque redefiniu o caminho da vida dele. Você já pensou você não lutar mais contra os desejos do teu coração? Porque eu sei que há pessoas que sofrem, porque o velho homem, né, a velha natureza ainda está ali, conflito, é clichê, você quer fazer as coisas erradas, mas você quer fazer as coisas certas, você quer ir para o mundo, mas você também quer Deus, e você, umas horas você não quer nada com nada, outras horas você quer tudo, e você está nesse clichê. Você já pensou, se Deus toca em você e diz, olha, estou definindo o teu futuro agora, eu estou redefinindo a maneira com que você vai andar nessa terra, aleluia. Já não te chamarás mais Jacó, agora você será Israel. Lucas capítulo 7, versículo 14. O primeiro purifica os lábios, o segundo muda o destino do caminho da tua vida, como você vai andar nessa vida. E eu quero finalizar mostrando para você um toque diferente. Então aproximou-se e tocou-se no caixão. Isso é Jesus. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu ordeno a você que se levante. Não foi um toque na boca desse jovem morto, não foi um toque na perna desse jovem morto, mas a Bíblia diz que Deus tocou, que Jesus, desculpa, tocou o caixão. Jesus não toca em si no defunto, no morto ali, mas Jesus toca naquilo que carregava o corpo, que carregava a morte. E aqui você vai descobrir talvez uma revelação profunda. Às vezes Deus não tocará em pessoas, Ele tocará naquilo que está segurando aquilo que está morto dentro das pessoas. Talvez hoje você está aqui e tem áreas da tua vida, não de maneira literal, mas de maneira espiritual, que estão mortas. Você não tem sonho mais porque nenhum dos teus sonhos se transformaram em realidade. Zero. 0 vezes 0. Talvez o teu grande dom, o teu grande talento, ele foi sufocado ainda quando você era jovem, foi colocado apazada, mais apazada, e você nunca conseguiu desenvolver o teu dom e o teu talento, que estão completamente mortos. Talvez, dentro de você, há tantas coisas que não têm mais vida, há tantas coisas que são apenas sombra do que já foi. Não tem alegria, não tem ânimo, não tem prazer, não tem felicidade, não tem propósito, não tem absolutamente nada, 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 nada. Você está completamente morta em áreas da tua vida. Quando Jesus chega e toca nesse veículo que levava a morte dentro de si, o resultado não é outro, a não ser um toque que traz vida. Uma galera tocava no caixão, possivelmente 6, 8 pessoas carregavam o caixão, outros choravam, outros encostavam. Só que quando Jesus toca ali, não tem. Tem. Leia a Bíblia. Jesus não tocou no cego, Jesus não tocou no paralítico, Jesus não tocou em leprosos, Jesus não tocou em muitos milagres que ele fez. Ele só simplesmente liberava uma única palavra. Tá cego, veja. Tá leproso, seja purificado. Você tá coxo, se levante. Uma única palavra liberava o negócio. Só que quando Jesus toca nesse caixão, é porque o caixão ele representa o final.
Sabe, o final, não tem mais, acabou, acabou. O final de tudo, o final da vida do ser humano é o caixão. Talvez você está aqui hoje dizendo: "É o final da minha vida, pastor. Perdi o emprego, eu não consigo pagar minhas contas, a minha vida está complicada, a minha mulher está com depressão, eu estou com depressão, a nossa casa está uma bagunça", e você pensa que é o final da tua história. Teu relacionamento, teu sentimento está completamente destruído. A tua história em si é um filme de terror. E você diz: "Olha, não tem mais, eu estou aqui só pelo respiro". Aí você descobre que Jesus vem e toca nesse caixão. E esse toque significa algo: eu quero interromper o destino que tinha nessa pessoa. O que que diz João capítulo 11, versículo 25? E quero logo orar por você. João 11, 25 diz: Jesus lhe disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". Ponha nota nessas duas palavras, porque ele poderia dizer somente isso: "Eu sou a ressurreição". Porque, obviamente, se vai ressuscitar é porque o cara estava morto, correto ou não? Ressurreição já fala de você voltar a viver. Mas ele está dizendo o seguinte: eu sou mais do que isso. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele coloca de duas maneiras distintas e que se complementam em algum momento. Se existe algo na tua vida, presta atenção, que está completamente morto, seja áreas que você sabe, Jesus é o único que hoje pode tocar em você e pode fazer com que aquilo que tinha sido apagado, aquilo que estava como decreto, sim, morreu, você já declarou a morte, você já se conformou com a morte, todo mundo já sabe que morreu, o caixão está sendo levado, você é o veículo. Você é o veículo que está carregando a morte dentro de você mesmo, de áreas da tua vida. Ele nessa noite quer dizer para você: eu sou a ressurreição. Se eu tocar em você, aquilo que estava morto vai ressuscitar, o teu sonho vai ressuscitar, os teus dons vão ressuscitar, a tua vida financeira vai ressuscitar. Aonde eu tocar, o que eu tocar, de maneira que eu tocar, vai ressuscitar. E ele vai além, ele diz o seguinte: eu também sou a vida. Também sou a vida. Talvez o médico, hein, ele não botou o dedo aqui, né? Pega teu pulso aqui e faz assim, ó. Pega o teu pulso e coloca os dois dedinhos aqui, ó. Quando alguém faz isso, é para ver se há batimentos cardíacos. Para ver se é bom, eu estou vivo. Mas talvez você está tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que ele disse o seguinte: eu não quero só ressuscitar os mortos, eu quero declarar vida para aqueles que estão em apuros. Eu sou a vida. Ainda aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. O toque de Deus, o toque de Jesus, ele interrompe funerais dentro de você. Você imagina você passar mais um ano carregando esse luto dentro do teu coração? Faz sentido isso? Pô, pastor, mas eu estou tentando, mas não é tentar, é você deixar Deus tocar em você. Mas pastor, eu melhorei muito do que eu era no passado, não é melhorar. Ele quer te trazer vida em nome de Jesus.